Boa noite, sejam todos bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Vamos começar nossa live daqui a algum tempinho. E antes disso, eu só quero dar as boas-vindas a vocês, agradecer pela presença, pela disposição de estar aqui escutando um pouquinho dessa troca que vamos fazer com vocês e da companhia também de pessoas muito queridas que caminham comigo, mesmo estando tão distantes por esse Brasil. E está sendo um prazer enorme estar retornando aqui para fazer esse ciclo de lives. Não serão muitas, serão algumas bem pontuais que estarei fazendo. E é um momento muito importante para mim também estar retomando essas lives, que eu sei que de alguma forma pode contribuir com a caminhada das pessoas, com aquilo que cada um está buscando no momento, né? Ou está vivendo. E a gente vai estar falando de um assunto que envolve todos nós, que é a criatividade e o autoconhecimento. Eu vou estar com uma amiga do coração que também é um artista que eu admiro muito, é uma amiga, parceira de trabalhos. A gente faz algumas coisas junto a nível de trabalho e a gente vai estar aqui conversando com vocês um pouco a respeito de algumas ferramentas que a gente vem utilizando para as nossas práticas como artista, como educador, como buscador também. E eu vou estar convidando ela para a gente estar aqui conversando. Fiquem aí, vocês podem compartilhar com outras pessoas que vocês quiserem também. Vocês podem estar acessando, eu vou deixar salva a live para quem quiser consultar alguma informação a respeito do que a gente está trazendo aqui. Ok? Eu vou convidar a minha amiga Simone Rodrigues. E é isso, né? A gente vai começar com alguns temas que envolvem a nossa prática, né? A nossa caminhada. Sejam bem-vindos, estou vendo muita gente querida chegando, dando um oi também. Oi. Você me vê, Simone? Eu não te vejo, mas eu te escuto. Você consegue me ver? Oi, Lu. Tá me ouvindo? Oh, eu estou te ouvindo, mas eu não estou te vendo. Não sei se as pessoas te veem também. Eu estou. Eu não tô te vendo ainda também, não. Você não está me vendo. Então, eu também não estou te vendo. Eu creio que as pessoas não estejam te vendo, porque a gente precisa estar aqui. Então eu vou sair, vou entrar de novo, peraí. Tá certo, eu te mando o convite. Pessoal, é assim, no início até a gente se ajustar. E a gente vai se encontrando, né? As questões de internet envolvem esses detalhes. E, e eu vou mandar novamente aqui o convite para cima. Deixa ela entrar. É o tempo também que algumas pessoas chegam e a gente vai chegando, né? No momento vocês podem buscar um espaço confortável para sentar, esticar, deixar seu corpo da melhor forma que você possa proporcionar agora. E vocês podem sinalizar se o áudio está legal.
Eu estou esperando minha amiga entrar e estou muito feliz porque muita gente do coração está chegando aqui. Gente que eu gosto e admiro muito e, e nos deixa muito bem à vontade a presença de vocês aqui, mesmo passando assim rapidinho. Estou esperando a Simone chegar para a gente começar. A gente está falando, vai começar a falar de um assunto que envolve a vida de todo mundo, um impulso vital que a gente tem, que é a nossa criatividade. Vocês podem dar um ok se o som tá bem. A gente vai ajustando, viu? Boa noite, tá me ouvindo? Estou te ouvindo. É, minha agenda não Eu chegou, te... né? Acho que tá tendo um delay, eu acho, Lu. Vamos aguardar um pouco. As pessoas estão vendo nos dois? Sim, vocês estão vendo nós dois ou só está me vendo? Vocês podem sinalizar para nós, por favor? Quem tiver Ah, pode sinalizar para a a gente. Michelle falou aqui. Estou vendo os dois. Ah, Tá ouvindo está vendo os dois, também? a gente não está se vendo. Sim! Rodrigo, obrigada. Simone, a gente já se conhece há mais de 7 anos, eu creio. Muito mais, né, Simone? A gente fez uma formação junto de uma metodologia de autoconhecimento chamada Pathwork. Algumas pessoas confundem Pathwork com aquela arte manual de tecer e bordar, né, que leva o mesmo nome, mas não tem nada a ver. É bem diferente, mas a gente se encontrou nesse caminho e a gente viu que a gente é artista também. E Simone é artista plástica. Se você quiser falar, Simone, também um pouquinho de como foi que você descobriu, né, essa chave tão maravilhosa na nossa vida que é a arte, para a gente começar a falar da criatividade e do autoconhecimento, como são duas coisas que estão bem juntas e nos proporciona cada vez mais um sentido para a nossa vida. Legal. Então, eu não sei como foi pra você, eu não lembro se você chegou a me contar isso, mas assim, pra mim, eu comecei desde criança, né? Eu tinha muita afinidade para pegar papel, lápis e desenhar. Tanto que eu acho assim que parece que é uma coisa tão natural, né? Porque todas as crianças começam, você vê que tem a expressão artística de pegar um papel e imprimir o lápis e aquele prazer de deixar uma marca no papel. É a primeira identidade, né, que a criança olha para aquilo e ela se apropria de estar fazendo aquilo. E eu, quando tinha 7 anos, eu estava no mercado com meu pai e nas estantes, assim, tinha umas telas brancas e tintas. Eu perguntei para ele, nossa, mas o que é isso aqui? Aí ele falou assim, é material de tinta de tela para pintar. Eu falei assim, compra para mim. E ele comprou. Pra quê, né? Porque aí eu comecei, eu me apropriei muito, pegava as telas e tinha muita facilidade, os desenhos fluíam, né? Então eu fazia casinha com 2 andares, eu curtia muito desenhar, realmente, tanto ver desenhos prontos, né? Quanto eu fazer também os meus desenhos. Era uma coisa que eu gostava muito. E também, Lu, eu me aventurei também com teatro quando era criança. Eu gostava muito de fazer teatro. Eu pegava lanterna, fazia teatro de sombra, sabe?
Eu era apaixonada por essas coisas, assim. Era uma Uhum. coisa que brotava de mim, era uma brincadeira, né, para mim, que eu curtia com muito prazer mesmo. Pegar sabonete E, Simone, e, e falando sobre a criatividade, o intuito também dessa live é trazer esse tema de criatividade. Por quê? Porque a criatividade, não só os artistas vivem esse impulso, essa dádiva que nós temos, como qualquer pessoa tem essa energia que impulsiona a gente para o novo, para a experiência, para a aventura. E como a arte, né, a criatividade, ela vem de uma experiência sentida, a gente está sentindo, a gente está completamente envolvido dentro daquele processo, a gente passa a sentir aquilo que a gente está vivenciando, ela dá um sentido. A gente sente e passa a ter um sentido a mais. Quando isso não acontece, quando a criatividade não vem, quando o bloqueio criativo começa a aparecer e desse bloqueio criativo surge um movimento de estagnação, eu quero compartilhar para vocês que todos nós, artistas ou não, vivemos esse momento de pausa, de que parece que não vai surgir nada de novo, de que parece que não está brotando nada que tenha o mesmo brilho. Então, queria que a gente começasse a falar de como se dá esse processo criativo, a partir de que vem esse processo criativo em cada pessoa. então, nesse livro da Julia Cameron, né, O Caminho do Artista, que a gente se baseou nele um pouquinho, estava invertida a minha imagem, mas é esse livro, ela fala sobre essa conexão interna, né, que começa com essa conexão da gente com a gente mesmo. Então, à medida de que a gente se reconhece e estabelece vínculo com o nosso redor, nosso ambiente, a gente começa a ter uma comunicação interna e externa, né? A gente começa a externar, é um vai e volta, né? De referências, né? E aí é que a gente cria a nossa percepção, registra percepções, faz pensamentos, né? Comunica, né? E representa muito para a gente poder se apropriar da realidade e poder entender melhor, né? A riqueza da arte toda é essa, né? Mas como a Júlia coloca no livro, né, e é muito interessante isso, porque a criatividade é inerente a todas as pessoas. Então, todas as pessoas têm criatividade. Só que algumas foram tolhidas logo na infância, né? E foram cerceadas, criticadas, ou desacreditaram nesse potencial, né? Que é até um processo um pouco que vai acontecendo à medida que a criança vai crescendo, né? Porque você vê que quase pra, todas as crianças elas desenham, todo mundo desenha um dia. E no livro do Edward, ele fala que desenhando com o lado direito do cérebro, né? Ele diz que exatamente o desenho onde você parou de desenhar, se você desenhar agora uma casinha, né? Vai aparecer a idade que você parou de desenhar. Foi exatamente naquela idade que você se bloqueou e você não progrediu. Porque a comunicação verbal, ela vai tomando conta, vai tomando espaço da comunicação artística, né? Então, como a criança fala, ela desenvolve mais a lógica, mais o raciocínio, né? Do que a percepção sensorial. Ela fica bloqueada nessa questão da expressão artística, né? Não é todos, né? Alguns caminham mais, né? Alguns chegam com mais apropriação de certas técnicas, né? O mundo passa mais ou menos por isso aí. E quando tem o bloqueio artístico, que é também uma coisa que a Júlia trabalha muito no livro, ela traz como quando a gente se perde de nós mesmos. Então, por alguma razão, quando a gente recebe uma crítica, por exemplo, a gente congela, paralisa e a gente bloqueia a nossa criatividade, a gente tira o nosso time de campo, né? Porque
aquilo fere, provocador. Muita gente não consegue nem desenhar muito, porque quando começa a desenhar, já começa a aparecer a voz crítica, mas eu não sei desenhar, o que eu estou fazendo? Tá tudo errado, ai, que feio. Então a pessoa já para ali, ela nem prossegue. E, Sim. e também, além do desenho, qualquer outra área também o pessoal diz, ah, eu não sei cantar, não, eu não sei interpretar, eu não sei desenhar porque eu só sei desenhar de palitinho, eu não sei, só sei desenhar aquela casa, assim. E muitas vezes vem acompanhado de ou um comparativo, que a pessoa, a criança ouviu quando alguém disse assim, você não desenha como fulano, ou então quando a gente passa a elogiar um desenho de um aluno e não elogiar do outro, ou então usar aquele como referência e mostrar para todo mundo. Aí muitas vezes aquele que também não fez igual ou não chegou a fazer parecido se sente um pouquinho menos porque entrou no comparativo. E esse comparativo a gente tem quando a gente está começando a fazer alguma coisa, né? Então, se a criança também escutou lá atrás alguma fala depreciativa que, de certa forma, pesou e teve uma autoridade para ela, ela vai imprimir aquilo ali e vai sempre lembrar, né? E, no teatro, como um amigo meu falou bem assim, ah, mas como é que eu vou dar aula de teatro se eu nunca recebi nem prêmio de melhor ator, eu vou me sentir capaz de dar aula de teatro? Ou então, aí eu fiquei só observando, eu disse, poxa, eu não sei desenhar e sou professor de arte. Eu E disse aí, assim, eu fiquei nessa também, às vezes, porque eu a exigência vai lá em cima, né? Fica lá no alto a exigência, né? De um profissionalismo assim que fica até impossível de fazer. e assim, quando a gente está nesse lugar, passeando por esses lugares, está buscando, está sempre se inovando, criando coisas. E essa ansiedade por criar, essa ansiedade que vem quando não tem ideia nenhuma, que vem esse bloqueio, cria mais ansiedade, mais quanto é a ansiedade do momento de criação. Né? Quando a gente, eu quero agora criar isso aqui, aí vai borbulhando, vai criando essa sensação de muito, e a sensação de quase nada também, de quase nada de ideias, quase nada de inspiração, quase nada de o bloqueio criativo, né? E é nesse momento do bloqueio criativo que a gente tem uma pérola nas noessas mãos, que é esse momento que a gente pode estar se alimentando de tanta coisa simples do nosso dia a dia que pode estar adubando, né, esse solo fértil de criatividade. Exato. E ela coloca exatamente isso. Para lidar com os bloqueios, né? A gente precisa se nutrir também, né? E relaxar, né? Porque sem relaxar não gera, né? Porque a gente fica muito tenso, né? E a autocobrança é muito alta e a gente lida com isso o tempo todo, com qualquer coisa, né? Mas faz parte, né, do desafio e quando, quando chega nessa situação, ela oferece ferramentas, né? Então, duas ferramentas que ela oferece as páginas matinais, que é quando a pessoa acorda de manhã, ela sugere que a pessoa pegue 3 páginas de caderno e escreva assim, aleatoriamente, sem pensar absolutamente nada. Então, é deixar transcorrer o raciocínio sem pensar justamente. Escrever como se fosse a prática do diário de bordo, não é, Simone? Que todo artista tem, que vem as ideias, você vai escrevendo ali e vai colocando até palavras, palavras instigadoras que, de certa forma, vai alimentar. Sim, tem um livro que a gente faz, né? O caderno de inspirações, né? Você diz que é você registrar durante o dia uma coisa que te tocou, que te inspirou, e você anota e rabisca alguma coisa, e depois aquilo vai gerar uma outra ideia no seu trabalho, né? No caso Uhum. da Júlia, ela pede para não, você não pensar em nada, sai da sua cabeça mesmo. É até uma forma de você se esvaziar, entendeu?
Porque quando a gente está com Uhum. muito excesso de autocrítica, né? A gente já está com todos os julgamentos formados, todas as nossas preocupações estão lá amarradas, né? Então a gente precisa escrever para esvaziar. Para aí a gente, porque o vazio é que é o criativo, né? Porque aí permite você abrir espaço para você se conectar com sua parte interna e você é, é, explorar o externo, né? E ela sugere fazer um encontro do artista. O que que é o encontro? O encontro do artista é um encontro de você com a sua criança interior. Então, o que você gostava de fazer quando você era criança? Então, você tem um tempo durante aquela semana para você lembrar das suas brincadeiras favoritas, das suas comidas favoritas, coisas que, passeios que você gostava de fazer, jogos que você gostava de ver, o filme predileto que você tinha, porque são referências suas de um tempo seu passado que, na verdade, está mais próximo à sua essência. E é uma forma de você se. Simone, quando você trouxe essa chave que ela traz de você se esvaziar, é, eu, eu, Só eu tô me cultivo lá vendo. com a proposta desse momento de esvaziamento, um momento de quietude e atenção, onde a gente chega, observa como é que está nosso corpo, como está a respiração, como está o ambiente, como é que o ambiente afeta você diretamente ou indiretamente, e que você pelo menos tem essa percepção de como você está sendo afetado pelo ambiente, o ambiente está te afetando, né? Então, assim, em seguida eu trago sempre uma brincadeira, um momento de distração da mente, para que esse momento de ludicidade seja um estimulante para a gente estar aberto a criar, né? Então eu trago essa prática com minhas crianças lá, os alunos, para que depois a gente passe para o processo, para retomar o que a gente estava fazendo, para voltar a fazer. E muitas vezes, quando a gente está fazendo para a gente se esquece de se dar esse momento de pausa e de colocar mesmo o pé no chão, de parar para contemplar a natureza de alguma forma. Ela não trouxe esse nome, mas eu trago muito assim a ideia de instantes poéticos, que são esses instantes onde você jogar algo da natureza que afeta diretamente a gente disse, poxa, mas isso é tão simples, mas se torna uma poesia. Só esse momento de estar vendo esse passarinho chegar aqui nessa árvore, trazer um galinho, colocar lá, de repente aparece um monte de passarinho pequenininho lá dentro, assim. Aí eu sou muito visual e quando eu olho para isso, já surge um monte de coisa na minha cabeça. Eu faço ligação disso com música, com poesia, com imagem, com outros referenciais que eu tenho só nesse momento. É nesse momento de contemplar a natureza, é no momento que eu pego o trem e vou para o trabalho, eu venho de metrô e passa por uma área externa e eu olho, ou quando eu olho para o túnel do metrô, aquilo, minha mente dá um start assim de abrir para tantas possibilidades. E eu vejo que esse momento de deixar a imaginação fluir, ela começa a partir desse momento de pausa que vem do vazio e que a gente só está aberto para sentir. A gente É, só está aberto para se proporcionar esse momento de sentir, né, nosso corpo dentro do espaço, sentindo todos os elementos que estão compondo o lugar que a gente está. você vê assim que todo mundo sonha, né? E quando a gente sonha, nossa, a gente entra em lugares mágicos, né? Você pode tanto viver uma cena que parece com a realidade, como não, né? Então, a nossa cabeça, ela é criativa, de fato, né? Eu queria Uhum. comentar sobre aquela oficina que eu costumo fazer, que é desenhando um lobo, né? E Hum. normalmente essa oficina é com pessoas que nunca desenharam, que não são desenhistas, não são estudantes de arte, nada disso. E eu pego um lobo bem realista e tenho passo a passo para se chegar nesse lobo.
E quando as pessoas fazem, elas ficam assim encantadas, porque assim é possível fazer. E elas ficaram presas no pensamento de que eu não consigo. E quando elas vão lá e fazem, elas transpassam essa barreira. Então é um empoderamento muito grande, Lu, é muito legal de ver. E outra coisa é quando ela percebe que o que é o desenho, né? O desenho é um registro do observar. Então eu preciso olhar para desenhar, se eu quiser fazer um desenho de observação, né? Então eu preciso, aí eu olho melhor como é, né? E isso, nossa, isso enriquece muito as pessoas, porque a linguagem abstrata, ela é pouco divulgada, é pouco assim, explorada na nossa educação, né? A gente faz aquelas coisas quase automáticas, tem muito desenho pronto para se pintar só, né? Não tem tanto desenho livre da criança fazer, do quadrinho, dos vídeos, né? Porque isso que é desenvolver a criatividade infantil, né? É dar oportunidade para ela criar, né? E os adultos também. Os Uhum. adultos também precisam descobrir esse lugar, porque esse lugar ele conecta com a nossa essência. Então resgata muito dos nossos valores, né? Tem um livro que eu recebi da Eliana há pouco tempo, uma amiga minha também, artista plástica de faculdade, que é o ócio criativo, né? Também, que é muito interessante, e ele fala justamente isso, assim, que não é ficar sem fazer nada, né? A gente precisa ter um tempo com a gente mesmo. E quando a gente entra na loucura da vida, que a gente precisa correr atrás de milhares de coisas, a gente perde essa conexão, né? E é aí que entra também o autoconhecimento, que eu valorizo muito, né? Que é um caminho que a gente também percorreu junto com o Password, que também tem muito do autoconhecimento, né? E que conforme vai se libertando, se liberando, se permitindo, né? Porque o que a Júlia fala no livro dela é que não é que você tem que desenvolver a criatividade, você tem que se permitir que sua criatividade se expresse, né? Isso que é bacana, né? Tá aí a Elianinha falando aqui. É isso. Então é muito rico o material e além desse livro também tem o Hobby como Artista, que também é muito interessante. Outro livro que é muito interessante, que eu também deixo como indicação, é Desenhando com o Lado Direito do Cérebro, porque o cérebro a gente sabe que tem dois lados, né? O hemisfério direito e o hemisfério esquerdo. E o hemisfério direito é o lado das sensações, da abstração, né? Que é justamente quando você entra no não tempo, que é muito parecido com a meditação, né? Quando você fica tão absorto em alguma coisa, tão no estado contemplativo, né, Lu? Que você está tão dentro daquilo, você Uhum. está tão conectado àquilo que você nem percebe o tempo passar, né? Isso acontece muito com a gente quando a gente conversa, né? É isso, é muito interessante esses livros. O Hobby como artista também. Simone, Diga. é, Simone, eu percebo que na maioria dos livros que a gente pega para falar desses assuntos que tá muitas vezes incomodando a gente, tipo assim, ócio criativo, vazio criativo, bloqueio criativo, tudo isso vem não de uma sensação de incômodo, mas uma sensação de farol, sabe? Que vem uma luzinha. Poxa, agora eu estou num momento de ócio, onde eu não quero fazer nada. Eu tenho até penso até em querer fazer, só que não vem nada ainda, eu não vou forçar. E assim, uma chave que ela diz nesse livro também é a gente fazer só fazer sem ficar querendo qualificar e dizer, eu quero minha perfeição vai surgir aqui. Hum, Experimentar. Eu tiro até essa palavra fazer, mas experimentar, fazer diferente, né? Fazer é. diferente, eu digo assim, quando
quando eu estou fazendo, eu digo, eu vou fazer em três formatos. Vou fazer assim, vou fazer diferente, agora eu vou desfazer o que eu já fiz. No meio desse momento de fazer, surge um monte de coisa. E quando você fala da criatividade, da imaginação, eu tenho colegas que são músicos que eles dizem assim, cara, eu dormi essa noite e eu sonhei com um acorde tão lindo que a primeira coisa que eu fiz foi solfejar o acorde. Eu estava vindo no metrô e não estava lembrando, lembrei da música e não tinha um instrumento, eu solfejei e depois eu tirei a música todinha na guitarra e eu lembrei como isso estava dentro do meu inconsciente, eu não sei, foi tantas imagens que a música ficou perfeita. Aí depois ele me mostrou, aí eu disse gente, tantos artistas sonham com imagens e depois transformam isso, dessas imagens que ficou lá, em coisas belíssimas. Mas graças a esse momento de vazio, esse momento onde a mente não fica boicotando, onde o comparativo não aparece, onde as vozes que a gente escutou lá atrás, que diziam assim, mas você nunca vai pintar como fulano, porque fulano já nasceu assim. Você nunca vai ser... Coisas que, de certa forma, bloqueiam até a gente também, que entra nesse momento de comparativo, que aí lascou tudo, me desculpe o termo, assim, aí que não vai para lugar nenhum mesmo, se a gente entra nesse lugar. Só que quando a gente começa a fazer, né, Simone, começa a pôr a mão na massa, começa a se experimentar, não tem espaço para nada disso. A gente está tão envolvido que vai fluindo tanta coisa. E aí acontece a mágica, que é o ligar dessa criatividade que parece que não para mais. Esse se apropriar, né, da técnica, se apropriar do fazer artístico, ele vem, como qualquer coisa, é um treino e uma apropriação conforme você vai fazendo, você faz melhor, você vai se aprofundando mais e você vai se apropriando com uma identificação, né? Então é um processo, né? Só que a gente tem a cabeça tão que a gente quer tudo para ontem, e a gente já quer no primeiro desenho fazer perfeito tudo, né? Então, isso que, na verdade, atrapalha muito. Essa ansiedade de resultado, de ter o resultado rápido sem passar pelo processo. Quando mais rico é o processo, né? O processo que é o mais rico, na verdade. Porque tem as ela traz, o quanto você ter o autoconhecimento, você vai desmontando o pensamento que ficou de crenças limitantes, né? Então isso é legal para ir desmontando aquilo, para você ir se permitindo mais, né? Porque a gente realmente foi muito travado na infância, né? Teve muitas situações que fecharam nossa expressão, né? Então é um resgate disso, né? Na verdade é uma viagem, uma jornada, né? O caminho do artista é uma E jornada. eu lembrei desse momento que a gente se permite experimentar, não ter vergonha nem ter medo de experimentar uma coisa nova. Eu digo assim, poxa, como é que eu quero resultados diferentes se eu faço sempre a mesma coisa? Eu estou batendo na mesma tecla. E aí, quando você vai aprender uma coisa nova, uma arte nova que você nunca teve a oportunidade de dizer, agora eu vou experimentar isso, você fica até surpreso com a sua capacidade de fazer determinadas coisas. E no decorrer você vai aprumando e apurando, né? Por exemplo, a gente começa a fazer tipo uma escultura. E vem uma escultura realista, que é cheia de ricos detalhes. E aí você disse, eu vou conseguir fazer isso? Mas ali no momento você está tão envolvido que de repente está surgindo tanta coisa que você disse, parece que eu já sabia fazer isso e não tinha ideia que eu sabia, ninguém nunca me disse que eu sabia fazer isso. E vai fluindo ali, sabe? E pode acontecer com qualquer outra coisa, né? De repente, temos tantas habilidades que a gente ainda não descobriu, que falta só isso, esse se dar para a experimentação, né? Se dar ao processo criativo de vivenciar coisas diferentes, de estar ali
na lida, aprendendo, observando, né? Isso dá uma sensação de liberdade tão grande, sim, porque ninguém vai te dizer que você não sabe, que você não pode. Você está envolvido naquele processo, né? Não é É. do certo nem do errado, mas o que está fluindo de você ali. Outra coisa que tem também é você se nutrir de referências, né? Então você ir a exposições, ir a teatro, assistir filmes, ler livros diferentes, ver filmes diferentes, para você aumentar seu repertório, né? E você ter mais elementos para você estar criando a sua arte, a sua expressão. Isso também enriquece bastante, né? Ampliar o repertório, né, Simone? Esse repertório Às de vezes até informações, viajar, assim. Sabe uma viajar e coisa? ir para outra cultura, né? Você ir para outra cultura é muito rico, né? Porque a gente está acostumado a fazer uma coisa de determinada forma, você vai para outra cultura, você experimenta outra forma que você não tinha pensado. Então é interessante, né? Acrescenta, né? Outra maneira de ver aquilo. Essas situações são E parece que a interessantes. gente volta já olhando de forma diferente para a cultura que a gente viveu. Eu disse, esse detalhe eu precisei viajar para outro estado para perceber coisas que eu não percebia quando eu estava lá, Não né? é? E é Assim, um maravilhoso, choque né? cultural. Porque senão. E parece que a gente se apropria mais do sentido daquela arte, né? Eu digo assim, pô, quando a gente chega, por exemplo, sai do Nordeste e vem para cá, para São Paulo, e a gente traz muita coisa. E a vontade de estar vivendo aquilo que a gente não está tendo contato, parece que cresce dentro da gente. Eu não sei se é a falta ou se fica mais vivo, eu não sei dizer. Sei que a É gente a nossa passa a raiz. olhar com outro olhar. A nossa raiz é uma referência, né? Que é onde você cresceu, com a cultura que você tinha à sua volta, né? É uma referência, a nossa raiz. Mas quando a gente vai para outro lugar, a gente vai absorvendo outras formas de ver. E é importante para sair da caixa, porque senão a gente fica preso naquele mundo, naquele conceito, e aí a gente não amplia, né? Por isso que é interessante grupos, né, de autoconhecimento, porque cada pessoa ali traz uma forma de ver por um determinado ângulo, né, a mesma situação. Isso enriquece muito as trocas, né? Isso é muito bom. É. Então, Simone, eu acho que a gente já quase que concluiu o que a gente ia falar, porque a gente já falou as dicas, né, de se nutrir, levar esse artista para passear, né? Levar esse artista que tem vontade de ser espectador também da arte do outro, para se alimentar disso, né? Se alimentar daquela exposição, se alimentar daquele espetáculo, se alimentar daquele concerto, daquele estilo de música diferente, se nutrir de sabores diferentes, né? E uma coisa que eu gostava muito era quando minha mãe me levava para loja de tecidos, porque ela ia comprar retalho, tecidos, e aí todas aquelas imagens de tecidos de várias formas, eu ficava meio que hipnotizado só olhando aqueles formatos ali. De certa forma, até hoje fica na minha cabeça a combinação das cores e dos formatos, assim, daquela geometria que tinha, né? E isso, de certa forma, nutria a minha criança isso também, né? Eu vejo isso também na natureza, seja olhando para as nuvens, seja olhando uma folha de uma árvore, o tronco, cada detalhe, a terra, a natureza, ela toca todos nós, até o movimento do fogo. Quando a gente olha, parece que hipnotiza e aquilo ali vai despertando a nossa origem mais primitiva, sabe? Isso nutre também. Quando Julia Cameron traz para a gente colocar o pé no chão, dançar de pé no chão, toda vez que percebe, a impulsação está tomando conta e depois eu digo, poxa, parece que tirei um peso só nesse momento de estar aqui dançando, movimentando o meu corpo de alguma forma, parece que eu estou mais vivo, né? Isso também é muito nutritivo para nosso processo criativo como artista, como pessoa também. Trabalha a autoaceitação, né?
a segurança, a confiança, né, de você no seu processo, né, e cria identidade de referência, né, porque você vai se aproximando mais do que você é de verdade, né. Então é essa conexão que faz, inclusive, a gente ter os vínculos, né, com as outras pessoas que quando enxergam aquilo também recebem essa comunicação, se apropriando da forma dela de absorver aquela mensagem, né, aquele produto que está sendo apresentado, né. Então, é muito interessante a gente procurar desenvolver sempre, né, tanto esse tempo da gente com a gente mesmo, né, que a gente tem que gostar da nossa companhia, né, aprender a gostar, aprender a descobrir as coisas que nos chamam, as coisas que nos nutrem, os elementos que nos inspiram, né, que dão sentido, que faz a nossa vida ficar melhor, né, que dá mais importância, assim, de você perceber, né, isso gera mais qualidade de vida para você mesmo. Então, ter a vida sobrando, né, para você ter esse espaço, para você ter esse contato de você com você mesmo, né, e você se permitir se expressar, colocar, experimentar sensações, experimentar formas, experimentar movimentos, né? Isso é o fundamental mesmo da mensagem dela no livro. Acho que é Uma das isso, Luiz. coisas que eu observo também, assim, uma coisa, Simone, que a gente poderia não deixar passar é como o artista, ele já tem esse olhar treinado para os detalhes, né? Então, assim, algo que a gente pode desenvolver e treinar é o olhar para o detalhe das coisas. As nuances que tem, seja dentro de uma narrativa, escrita, o que está nas entrelinhas, seja aquilo que, por exemplo, o que acessa daquela percepção a nossa memória, né? Quando a gente, por exemplo, a gente experimenta comer uma comida e a gente lembra, lembrei da comida que minha avó fazia. Eita, lembrei desse cheiro, me faz lembrar daquele momento que eu viajei para tal lugar. Né? Então, quando a gente faz esse link com referências pessoais, a gente está fazendo contato com essa imaginação e com esse reservatório que nós temos de repertório pessoal, de coisas que nos nutre de certa forma. Né? E uma coisa que ela fala assim, a imaginação ela precisa de um tempo, de um certo tempo de ócio para ela ir. Né? Então, precisa dessa pausa para a imaginação conseguir. Não é dizendo assim, eita, agora eu vou parar para imaginar. Como vou parar para imaginar se às vezes nossa mente está cheia de pensamento, que nem um macaquinho, trazendo palavras que a gente teve, diálogos que a gente teve com alguém durante o dia, coisas que a gente vai falar lá na frente. Por isso que esse estado que quase meditativo de você parar e silenciar a sua mente e você só observar, faz parte desse momento do ócio, faz parte desse momento de vazio, onde algo de bom, seu e novo vai brotar, né? Então, o que nós não podemos deixar passar nesse bate-papo é esse momento da gente saber o momento que a gente precisa dar uma pausa para a gente se nutrir, né? Nutrir Por isso que de coisa, de qualquer coisa. por ter a cabeça cheia, que ela pede para fazer as páginas matinais. Foi? Porque aí você vai, por ter a cabeça muito cheia, que ela faz as páginas matinais, que é para você descarregar mesmo a reclamação lá da cabeça, a lógica, o excesso. E depois, você voltando naquelas páginas, você pode ter insights de ver, nossa, como eu estava preocupada com isso, nossa, como isso me incomodou, eu não tinha percebido, nossa. Então, traz insights para você aprender mais sobre você mesmo, né? E como você pode sair dessas situações, de não ficar repetindo, né? Não ficar no looping da reclamação, né? Sim. Mas ir para um lugar novo. Simone, Diga, querida. a prática do diário de bordo, né, é utilizada bem lá com algumas crianças de forma diferente. Aí eles estavam vendo, né, meu caderninho e o menino pegou meu caderno,
meu diário aqui e disse, eita, professor, o senhor tem um diário de segredinhos seus, né? E por que não tem uma chave? Aí ele vendo minha revisão diária, aí eu falei bem assim, você não tem diário de escrita terapêutica lá na sua sala? Eu tenho o meu também aqui. Mas ninguém pode ler. Ninguém pode ler. Aí eu disse, mas a gente tem dois, eu tenho o meu e tenho o da turma. Eu digo assim, mas o seu ninguém lê. Aqui são suas ideias, são coisas que aconteceu que vai te alimentar, vai te ajudar você a desabafar. E eles estão fazendo muito essa prática lá. E assim, eu disse, ó, é só seu, as pessoas não podem ficar lendo coisas suas, assim, é seu. E agora você A está lendo o privacidade. meu, não pode. E É. é interessante quando a gente pratica isso com as crianças, porque elas vão colocando a impressão dela do mundo a respeito das coisas que são interessantes para ela vai criando, né, sua visão de mundo, suas dúvidas, seus medos. Cada vez que começa a nascer essa prática da escrita, eu não sei hoje em dia como é que tá, mas eu também venho da época que a gente tinha diário e agenda, né? Quem As não tem meninas ainda, tinham. né? Eu faço bastante Tem gente que anotação. tem. Eu faço muita anotação. É. Eu também anoto. Eu gosto de anotar muita coisa para depois procurar. Essa aqui é uma palavra-chave para a partir daí eu dar prosseguimento àquele processo que eu estou pensando na minha cabeça em executar. Isso aí vai me nortear um caminho legal. Então, Simone, eu acho que já está perto, né? tem um ponto só, eu vou colocar então. Quanto que Tá. Deu um. Não estou escutando muito. A Simone caiu, eu mandei o convite para ela novamente. E por isso que eu fiquei assim em silêncio, né, para escutar. Mas assim, ela está voltando, né? A gente já está quase pertinho de encerrar. Depois da fala de Simone, a gente conclui. Esperar ela entrar novamente, só para a gente finalizar. E eu quero aproveitar para agradecer todo mundo que passou por aqui, né? E, e a gente vai finalizar aqui só com. Caio, né? Bom, só para fechar então a receitinha dela. Como lidar com a crítica? Ah, Então, os passos que ela dá é anotar tudo que incomodou, né? Faz algo reconfortante, né? E aí você escreve uma defesa sua daquela crítica e em carta, assim, para você, tipo assim, se defender, se justificar perante aquela crítica, né? E perceber
Ter que o degrau do ruim não é bom, faz parte da aprendizagem ser ruim, porque se a gente não erra, a gente não se aperfeiçoa e não vai para o próximo degrau, né? Então faz parte. É isso. Então tá, Lu. Acho que foi boa a conversa. Foi. Bastante pessoas que gostaram, pelo que eu vi aí, né? E depois a gente faz mais de novo. Agradecer todo mundo que esteve aqui. Eu agradeço todo mundo, minha companheira de faculdade, Eliana Baroni, apareceu aí, obrigada. A Michelle, A gente está a Patrícia. caminhando, né, Simone? Eu digo que a gente pode lidar com essas falas assim de que vem para querer bloquear em algum momento e tá tudo certo. Olha para elas e diz, não, eu vou olhar para o novo agora. Isso aqui eu já sei, não, isso aí não me ajudou não. Vou observar isso aqui. E vai vendo, né? De alguma forma vai surgir alguma palavra, alguma frase que a gente escutou de alguém que dizia, ah, você não vai conseguir, ah, isso aqui não. E assim, eu agradeço muito a muita gente especial que está aparecendo aqui, que tem me ajudado muito nessa confiança do potencial de criatividade, dessa caminhada junto, sabe? Quando alguém diz, vai, você consegue, vai lá, vai, pega o desafio, coloca no braço, vai, faz, só vai saber fazer. E assim, muitas pessoas que estão aqui chegando na live já me falou isso, e muitas vezes, gente, a gente vai precisar disso mesmo. De alguém de um amigo bom, sabe? De uma pessoa boa que chega e te dá aquele empurrãozinho, diz assim, ó, vai lá, vai, continua, vai fazendo. Uma hora vai ficar do jeito que tu quer, mas tem que fazer, vai lá. E é isso, experimentar. Né? O convite é esse, é experimentar e usar todo esse potencial de criatividade que a gente tem, que a gente herdou, né, do universo, dessa força criadora que está dentro da gente, que é a gente, né, e a gente esquece, para a gente colocar na nossa vida em tudo. E a criatividade está em todo mundo, né, Simone? Exatamente. A gente tem que assimilar essa ideia, porque alimentou durante muito tempo que era coisas assim de gênios, né? Então todo mundo ficou meio, então eu não sou selecionada. Mas a gente tem que desmontar isso, né? E se apropriar. Então, eu não nasci autodidata, eu não nasci polivalente. Isso aí, agradeço a Sueli tá aí, um beijo, muita saudade. Aline, Rodrigo, tem Cleice, irmãos meus Melo, aqui, amigos, músicos, artistas plásticos da Bahia, de todo lugar. Uau! Alguns amigos meus vão ver depois. Eu já vou agradecer vocês desde já, gente. Nós não temos verdade absoluta nenhuma para dizer o que é certo, o que é errado, quem dera. O objetivo dessa live é só partilhar um pouco de experiência, de ferramentas que têm funcionado para a gente na nossa labuta como arte educador, como artista, e com pessoas da sociedade mesmo, que tem dado certo. A nossa contribuição para vocês é isso, é algo que a gente quer agregar para vocês, é algo que também, de certa forma, nos ajuda. E o intuito dessa live é simplesmente esse aqui, viu? É aproximar cada vez mais dessas pessoas especiais que estão conosco e a gente deixar algo de bom aqui, né? E compartilhar também coisas boas que outros amigos estão fazendo e que está impactando vidas de pessoas e a vida delas mesmas, assim, né? Então, são coisas que vale a pena a gente trazer para o mundo e para as outras pessoas. Utilizando essa rede de forma saudável, eu creio que a gente pode contribuir e acessar coisas boas também, né? Um beijo no coração de todos. Obrigada, Lu, pela oportunidade, pelo convite. Você me tirou da caverna, né? Sim. Só assim, né? Para a gente se ver mais e tá falando um pouquinho do que a gente faz. Se a gente não disser o que a gente faz também, né, para outras pessoas, a gente também perde a possibilidade da gente
trocar, Isso. né? De conhecer também outros trabalhos, né? De outras pessoas Uhum. também, de outros educadores Isso. sociais, Legal. artistas, pedagogos, terapeutas. Isso. É isso, gente. Muito obrigado, viu? Um beijo no coração, Simone, por ter Obrigada a aceitado, todos. é, Um beijo, Lu. aceitado esse convite, viu? Eu que agradeço. Até mais, até a próxima. Tamo juntos. Estamos. Beijão, gente. Tchau, 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 gente. viu? Obrigada. Tchau. Obrigado.